Trace, posso te ajudar? Oi, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu também sou cristão. E eu acho que minha pergunta é: por que Deus ou Alá, no seu caso, deu deficiências às pessoas? Tipo, por que a gente tem deficiências? Por que a gente tem? Por que eu nasci com uma deficiência mental? Beleza, claro. Então, a primeira coisa que eu diria é que tem muitas coisas que a gente faz como seres humanos que influenciam as deficiências que aparecem nas pessoas quando elas nascem. Por exemplo, tem mulheres e muitas pessoas que fumam enquanto estão grávidas. E isso pode influenciar o bebê, a criança. Tem pessoas que podem ter hábitos ruins enquanto estão grávidas, ou podem ter outras coisas. Isso também causa problemas geracionais. Nos genes, o que, no final das contas, resulta em deficiência. Então, atribuir esses problemas apenas ao Criador, eu diria que não é justo. Porque tem muitas coisas que as pessoas fazem que também influenciam os problemas que acontecem com alguém depois da sua morte. Então, essa é a primeira coisa que eu vou dizer. A segunda coisa que eu vou dizer é que essa vida é um teste, e ela sabe qual é o teste apropriado para cada um. E os testes para as pessoas são diferentes. Meu teste é diferente do seu, é diferente do teste de outra pessoa. E Allah te conhece. Ele conhece sua natureza. Ele te criou. Você é seu servo. E ele sabe quais testes você consegue enfrentar e quais testes eu consigo enfrentar. E ele vai te dar aquilo que é adequado para você. E a razão é que essa vida não é uma vida eterna. Essa vida é só um período em que existimos aqui. Então, seja qual for a vida que a gente vive ou as circunstâncias que temos, esse é o teste que nos foi dado. Então, uma vez que a gente passa por isso, essa é a vida real que a gente tem. Allah diz que o Akira é o Ayavan, o Akira é a vida real, o Akara é a vida real eterna. Essa vida não é. É tipo, só como se você fosse um viajante. Você foi, ficou um tempinho em uma cidade e depois se mudou para outra. E se você viajar e passar 2 dias em uma cidade, você não vai comprar, construir e fazer todas essas coisas. Porque você só vai embora. Você não vai abrir um banco e. Não. Você sabe, você está aqui por um período muito curto de tempo e vai embora para outro lugar. Então, esse teste que Allah está te dando especificamente é esse. E o teste que Allah está dando para as outras pessoas é diferente. A pergunta é: nós vamos conseguir isso? Teste ou não? E tem pessoas em situações muito piores do que você e eu, com certeza, como hoje, e a gente observa isso hoje. Que Allah esteja com eles, nossos irmãos e irmãs em Gaza, por exemplo. E você viu, recentemente, as imagens que circularam de pessoas queimando vivas. Você pode ver que o pai está tentando salvar a filha e eles estão queimando no fogo. Você olha para isso e pensa que isso não é vida real, que você está vivendo em um filme ou algo assim. Mas essa é a vida. Que existe o bem e o mal, e que tem pessoas mais nesse mundo, e tem pessoas boas nesse mundo. E é com isso que seremos testados. Nós vamos conseguir passar nesse teste. E entenda que isso não é tudo. É só um período de tempo e eu vou embora daqui. E se eu fizer a coisa certa, então eu consegui. Essa é, eu acho, a mentalidade que todo mundo deveria ter. Eu te entendi. Bom, eu acho que o meu ponto é que, tipo, eu sei que na Bíblia ou em algum lugar diz que, para mim, profetas com deficiências pecaram ou algo assim em vidas passadas ou algo do tipo. Eu não concordo com isso. Eu não sei se isso está escrito no Alcorão, mas eu sei que na Bíblia ou em algum lugar diz isso. Então eu só estava me certificando de que não era algo que eu fiz em vidas passadas ou algo assim. Nós não, acredita. Essa é a questão. No Islã, ao contrário do cristianismo, que te dá a ideia do pecado original e que você está sofrendo pelo pecado de Adão, a gente não acredita nisso. Como muçulmanos, a gente acredita que você vem para essa vida com uma folha em branco. Não tem nada que você tenha feito antes que justifique você estar sofrendo pelos pecados por causa da sua resposta. Não existe isso nessa vida. Você só é responsável pelo que está fazendo agora. Não existe vida anterior, e a próxima vida é a vida eterna, que vem depois da ressurreição. É uma existência real na vida. Não existe vida anterior. Não tem responsabilidade de você estar sofrendo por algo. E desse jeito, não faz sentido. Mesmo que você pense, eu estava lá, não lembro de ter feito nada de errado. Por que eu tô sofrendo pelo que essas pessoas estão me dizendo que eu nunca fiz? Então não faz sentido nenhum porque não é verdade. E o Criador é um Deus misericordioso. E ele só te responsabiliza pelo que você faz, e não pelo que os outros fazem.
Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão que uma alma não deve carregar o fardo de outra alma. Você só carrega o fardo e a responsabilidade do que você escolhe fazer. Sim, obrigado. E aí eu tenho uma pergunta. Vocês acreditam que os animais têm almas? Sim, os animais têm almas. Sim, Isso é algo com que eu tenho lutado. Desculpa, não queria interromper, mas é por isso que eu. Obrigado. Eu tenho lutado com isso há um tempo, porque alguém, que era batista, ou algo assim me disse que os animais não têm almas. E isso realmente me machucou. Então, eu tenho lutado com isso há um tempo porque eu tive um animal de estimação que morreu há muito tempo. E quando me disseram isso, doeu. Mas eu só queria ter certeza. Obrigado. não, 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 não. Os animais têm almas, 100%. E é por isso que até o profeta nos disse que não podemos. A gente não deveria torturar nada que tenha alma, ou brincar com isso, ou matar por esporte. Isso não é algo que se pode fazer. Então, no Islã, essa ideia de que essas coisas que as pessoas fazem com os animais é completamente proibida. E eu estava mencionando antes a história que o profeta nos contou sobre uma mulher que olhou para um gato e não o alimentou e foi para o fogo do inferno por causa disso. E uma mulher que estava vivendo uma vida má e ela deu água para aquele cachorro do poço. Bem, que Allah perdoe. Faz sentido. Então, há uma ênfase muito importante no bom tratamento dos animais e no Islã. Isso é muito importante. E no paraíso, a questão é que se a gente viver essa vida eterna e fizer o que quiser no paraíso, Allah diz que para eles é tudo o que eles desejam. Então, se alguém quisesse ter um animal de estimação, um gato, isso não é nada. Allah pode fazer o que quiser, e ele dá aos seus servos tudo o que eles desejam no paraíso. Desde que eles fizessem o que precisavam fazer aqui. Então, há pessoas, entes queridos que perdemos nesta vida, na verdade seres humanos, mas Allah nos reúne com eles no paraíso, eu vejo, como uma recompensa por ser paciente. Sim, pode falar. Eu entendo. A última pergunta que eu tenho é: vocês têm, tipo, um negócio de batismo? Tipo, uma renovação da vida? Porque, eu sei, no cristianismo a gente tem um batismo. Um tipo, onde a gente vai na água, onde eles mergulham a gente na água e perguntam: você acredita no Senhor? E fazem pergunta. E aí a gente responde. E depois eles mergulham a gente na água. Ó, Água, e tem tipo uma renovação da vida. Então eu entendo o que você está dizendo. Tem algo chamado Shahada, mas a Shahada é um testemunho de fé. E o que isso renova são todos os pecados que você cometeu na sua vida. Se você faz a Shahada, diz esse testemunho de fé e se torna muçulmano e prática, então Allah perdoa todos os seus pecados anteriores. Então você tem uma nova, limpa e clara folha em branco, livre de qualquer pecado. Se você aceitar o Islã e começar a praticar o Islã na sua vida. E também é recomendado que você tome um banho completo. Então você se purifica internamente e também externamente depois de dizer esse testemunho de fé. E esse testemunho de fé é para testar que não há nada digno de adoração, exceto Allah. Allah é o único Deus. E que o profeta Muhammad é seu mensageiro e servo. Seu profeta foi enviado por ele para você e para toda a humanidade. Então, é isso que temos no Islã. Você pode usar. O profeta usa o termo batismo. A gente usa o termo shahada. E a gente usa o termo aceitação da fé. entendi. Obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Sem problema. Dá uma lida no Alcorão também. Foi bom conversar com você. Dá uma lida no Alcorão. Se você tiver mais perguntas, fique à vontade para vir. Nós te damos as boas-vindas ao Islã. Como fazemos? Todo mundo, se isso é algo que te agrada. Beleza, Bryce. Obrigado pelo seu tempo. Tchau. Tenha um bom dia. Você também.